Esse vídeo é a parte 8 dessa história. Se você ainda não viu as outras partes, eu recomendo que você as veja para entender o que tem acontecido até então. A história continua com nosso protagonista conversando com o pai do garoto mimado de antes, e ele pedia para que Lin não fosse muito severo com ele, apesar dos erros que ele cometeu recentemente. Porém o Mac diz que o jovem não fez nada demais, porém ainda assim fez algo que não deveria ter feito. Ao ouvir isso, o pai do pivete lança um olhar para ele que já fez o jovem se trancar todo, e ele começa a pedir desculpas para nosso protagonista, dizendo que até mesmo voltaria com a garota que quase se autodeletou da história, e até casaria se necessário, mas gostaria de uma nova oportunidade. Porém a única coisa que o MC pede é para que eles esquecessem o que aconteceu e que ele deixasse a garota em paz, não a incomodando no futuro. Novamente o pai do garoto se desculpa, pedindo por uma nova chance, já que em questão de trabalho eles poderiam agregar muito valor à empresa do protagonista. Além disso, pelo que eu entendi, o garoto acabou se batendo, dizendo que realmente estava errado por ter agido daquela forma rude anteriormente. Lin então diz que Yang Feng poderia ir para fora, enquanto ele gostaria de falar apenas com o pai dele. Enquanto o jovem esperava do lado de fora, o MC falava para o pai dele que era melhor ele cuidar bem do filho dele, já que se ele continuasse agindo assim, a empresa dele poderia estar em apuros no futuro. No final da reunião, eles apenas se despediram formalmente, e o cara de negócios apenas agradecia ao protagonista pela oportunidade. Depois disso vemos uma cena onde o secretário da diretora Su dizia que a questão sobre o jovem Feng não tinha mais esperanças. Claramente a bela diretora estava completamente estressada com a maneira que o jovem agiu antes, sem contar que ele tinha apenas um pouco de dinheiro, de acordo com ela, mas ainda assim agia como se fosse um milionário rude. Como nem mesmo o protagonista tinha conseguido resolver essa situação, ele achou melhor deixar isso pra lá. Porém ela diz que de acordo com o caráter de Lin, ele era calmo demais e não era tão impulsivo quanto eles. Pelo menos ela reconhece que quase deformou a cara do jovem, se o MC não tivesse segurado ela. O secretário dela então acaba comentando que ele e ela faziam uma combinação perfeita, e pela reação da diretora ela até que não achou isso uma má ideia. No entanto, em seguida ela recebeu uma ligação, dizendo que o jovem Feng estava querendo falar com ela, e a diretora apenas pediu para que ele a esperasse em sua sala, pois logo estaria lá. Já na sala dela, ela perguntava o que o jovem mimado gostaria dela, para ter ido até lá. Logo após isso, ele começa a se desculpar com ela pela maneira que ele agiu anteriormente, e pedia para que ela não levasse o que aconteceu para o lado pessoal também. De acordo com o jovem, graças à lição que o MC deu a ele, ele percebeu seu erro, e gostaria de ver a jovem Xiao Yu naquela tarde, perguntando se ela não poderia levá-lo até ela para se redimir também. Mas de acordo com a diretora, ela dizia que estava tudo bem, porém em seus pensamentos, ela dizia a si mesmo de que Lin realmente era poderoso, já que tinha cuidado até mesmo do jovem Feng. Um tempo depois, mais especificamente na casa da senhorita Ying, o protagonista foi fazer uma visita para ela, e é claro que ela permitiu abertamente que ele entrasse em sua residência. Logo ele responde que estava ali para poder levá-la para comprar um carro, aquele que ele tinha prometido para ela no episódio anterior, se eu não me engano. Como ele ainda não tinha tomado café da manhã, ela pediu para que ele se sentasse e fizesse ao menos a refeição inicial do dia junto com ela, e ele acaba aceitando a generosa oferta da senhorita. Logo que ele se senta, ele comenta que não tinha necessidade de uma refeição tão luxuosa como aquela, ainda mais logo pela manhã. Mas ela diz apenas que os homens são diferentes das mulheres, e eles precisavam comer mais. Eu não sei da onde ela tirou isso, já que eu já vi algumas mulheres comerem por 2 pedreiros, e ainda não estarem satisfeitas. Depois disso, a senhorita Ying começou a mimar nosso protagonista o alimentando, e ele dizia que as mulheres casadas realmente sabiam cuidar das pessoas. A seguir ele pergunta também se ela tinha alguma exigência na compra de um carro, mas aparentemente não. Ela apenas gostaria de um carro bonito e branco, e ele sugeriu que eles comprassem um Maserati. Mas de acordo com ela, isso não cabia no orçamento de 200 mil que ela tinha. Além de que ela dizia também que não tinha qualificações para dirigir um carro da mesma marca que o da senhorita Ji, que é a nossa divindade suprema, a Divina Dama, que por sinal, tenho que comentar que não gosto quando nosso protagonista sai com outras mulheres, mesmo já tendo dito que ela era namorada dele, porém é apenas um pensamento pessoal meu. Seguido disso, o MC dizia que ela não precisava pagar por ele, já que ele disse que daria um carro para ela e estava na hora de cumprir com a promessa, e eles finalmente foram em uma concessionária para poder comprar o carro dela. Logo que eles entram, não demorou para que fossem atendidos, e o atendente pergunta se eles tinham alguma preferência na compra do veículo. Quando ela responde que o carro era para ela, e o orçamento que ela tinha era de apenas 200 mil, porém ainda gostaria de um carro com boa aparência, vemos que a expressão dele mudou completamente rapidamente. Sendo assim, ele ordenou que uma outra atendente atendesse ao jovem casal, e assim ela o fez. Porém isso acabou deixando o protagonista revoltado com aquilo, já que o Strume pensava que o orçamento deles era muito baixo, e por isso não gostaria de mostrar nada a eles. Tentando fugir do que o MC estava dizendo, o cara suspeito apenas dizia que ele não sabia de nada. Sendo assim, ele sequer tinha a obrigação de dar alguma
resposta para ele. Em seguida o gerente ou dono do local chega em seguida perguntando quem era o proprietário do Pagani que estava do lado de fora da concessionária, e quando o Strume avista a máquina que estava do lado de fora, ficou impressionado com tamanha beleza e valor. Ao perguntar para o gerente o que tinha acontecido com o carro esportivo, ele responde que gostaria de entrar com seu carro, porém o Pagani estava bloqueando a entrada. Sendo assim, tinha ido perguntar se o dono do veículo poderia movê-lo, para que ele finalmente pudesse colocar o carro dele. O protagonista então pede desculpas e disse que logo tiraria o carro dele dali. Quando o atendente viu quem era o dono do Pagani, não pôde acreditar no que nosso protagonista tinha dito, e o MC ainda diz que eles não eram bem-vindos naquela loja de qualquer forma. Sendo assim, eles iriam dar uma olhada na loja do outro lado da rua. O gerente então acaba tentando convencer ele a ficar ali, dizendo que ele era bem-vindo na loja deles, e até mesmo o ignorante de antes pedia por mais uma chance, dizendo que tinha percebido seu erro. No entanto, era tarde demais, já que o protagonista tinha sim dinheiro para gastar, porém não naquela loja. Isso acabou fazendo com que o gerente rapidamente demitisse o cara de antes, e mais uma pessoa perdeu o emprego graças à presença do nosso MC. Ao saírem da concessionária, a senhorita Ing pedia desculpas por tê-lo envergonhado, e que tudo aquilo era culpa dela. Porém ele disse que quando tinha entrado na empresa, no início do manhã, se ela não tivesse guiado ele sequer teria conseguido entender o fluxo de trabalho da empresa. Sendo assim, ela não precisava ser tão educada quanto estava sendo. Deixando essa conversa de lado, ele mostrou um novo carro para ela, no valor de quase 1.200.000. Ao ver aquele belo carro, ela comenta que se ela fosse com ele ao trabalho, as pessoas pensariam que ela tinha arrumado um homem rico para poder bancar ela. Mas ele diz que apenas o que importa era se ela gostava ou não do veículo. Com um belo sorriso no rosto, ela responde que tinha sim gostado. Ele diz que eles levariam aquele então, pedindo assim para que alguém passasse no cartão. Já que ela não dirigia fazia um bom tempo, ele disse que a levaria para poder praticar quando tivesse um tempo, e ela o agradece por estar sendo tão gentil e atencioso, além de ter dado um belo carro para ela. No entanto, de acordo com ele, aquilo era apenas um carro, e ela não precisava se preocupar com isso. Depois disso, nosso protagonista decidiu sair para poder ir ao encontro com uma jovem garota, que pelo visto era responsável pela obra no porto de navios que ele era dono, e não demorou para que ele pedisse para que eles entrassem, para que assim conversassem enquanto comiam algo. Ao perguntar quanto tempo levaria para concluir a primeira fase do projeto da reforma, ela responde que levaria em torno de 2 meses no mínimo com o cronograma atual. Porém, como isso demoraria demais de acordo com ele disse que iria dar mais 400 milhões para ela, portanto era para ela contratar mais empresas. Claramente ela acabou aceitando, mas em seus pensamentos ela dizia que nunca tinha visto um cliente tão generoso quanto ele. Depois disso, ele também comenta que tinha criado uma empresa chamada Lindium Group, e pedia pela ajuda dela para criar uma logotipo, e no final ela acaba aceitando, perguntando também qual era a localização da empresa, e ele responde dizendo que era nas Torres Gêmeas. Ela então diz que ele era um jovem muito promissor, já que as torres tinham acabado de serem concluídas e aquele era um marco importante para Zongai, perguntando se ele tinha algum outro pedido de design na logotipo do grupo. Quando ele menciona que era para ela trocar o nome para Edifício Ling e o logotipo, ela diz que ele até tinha o direito de usar as Torres Gêmeas, mas não era apropriado ela mudar o nome do edifício. Ao ouvir isso, ele menciona que não tinha nada de errado nisso, já que tinha pago pelas Torres Gêmeas por completo. Chocada com a notícia, de início ela ficou sem acreditar que ele tinha comprado as torres inteiras. No entanto, como esse protagonista é completamente humilde, ele sequer demonstrou alguma emoção ao dizer que eram apenas 2 edifícios, e não tinha motivos para ela ficar tão surpresa. Depois de ouvir o que ele disse, ela se desculpou por ter agido daquela maneira anteriormente, e pergunta se ele estava ocupado naquele dia, perguntando se ele não gostaria de ir na casa dela tomar um café. Porém, de acordo com ele estava ocupado e deixaria para a próxima. Após ser rejeitada, eles finalmente se despedem, e ela diz que enviaria o status do projeto no e-mail dele. Porém, logo que ela sai, vemos a diretora Su completamente fora de si, sendo até mesmo carregada por uma funcionária do local. Ao avistar ela, pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela apenas comenta que era uma grande coincidência eles se encontrarem ali. A funcionária do local diz que ela tinha sido enganada por um homem que fugiu com a amante, e ela tinha tomado todas para poder desabafar. Sendo assim, era para ele levá-la para casa, já que ele a conhecia, deixando o problema somente para o protagonista e se livrando de complicações. Ao pegar ela em seus braços, ele pergunta onde que ela morava, para poder levá-la até sua residência, mas ela apenas começou a reclamar, dizendo que as pessoas se mostram ser boas pessoas, porém no final era apenas tudo mentira. Porém disse que não era assim, e eu acho que alguém precisa avisar ela antes que seja tarde, porque ele é pior ainda.
Em certo momento ela acabou mencionando que o MC era muito melhor do que o ex dela, e dentro do carro ele continuou pedindo o endereço dela para poder levá-la até em casa. No entanto, ela não queria ir para casa, e sem mais opções ele decidiu levá-la até o Hotel Península. Chegando lá, o gerente-geral do hotel pergunta se ele já tinha conquistado a diretora também. Afinal, tinha se passado apenas alguns dias desde a presença dele na escola para ajudar o MC. Mas ele disfarça, dizendo para ele arranjar a melhor suíte do local para eles, além de preparar algumas bebidas também. Já dentro do quarto, ela continuava aproveitando o resto do dia para afogar as mágoas, e logo ela brinca com ele perguntando se ele estava com medo dela ou algo assim, dizendo em seguida que tinha uma surpresa para ele. Porém, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que, se querem saber o que aconteceu, vão ter que ler a história. Até porque infelizmente eu não posso dizer nem mostrar o que houve de fato. Depois disso a moça do sistema aparece novamente, porém completamente envergonhada por tê-lo visto daquela forma. Mas apesar disso tudo, ela ainda diz a ele que o trabalho anterior dele como professor já tinha sido concluído em 70%, e se ele quisesse ele já poderia iniciar um novo emprego. Após aceitar o que ela tinha dito, agora ele seria entregador express. Além disso, como recompensa ele ganhou 10 milhões, uma moto Tamborimi T12 de edição limitada e habilidades de condução de motocicletas. Aparentemente ele gostou mais dessa profissão de entregador do que ser um professor em uma universidade, e ela menciona que a moto estava estacionada no estacionamento do hotel, portanto ele poderia ir conferir. Já mudando completamente de roupa para poder pilotar sua moto nova, ele ficou encantado com a beleza daquela máquina em sua frente, sem contar que a moto custava em torno de 6,5 milhões na moda deles, e era muito linda também. Depois disso, ele decidiu sair com a moto para poder fazer sua estreia. Em seguida vemos a diretora Su saindo de algum lugar, e quando ela percebe quem era que estava em cima da moto ficou encantada, e logo o galã aparece também, roubando a cena completamente. A bela dama então o agradece pelo que aconteceu no dia anterior, mas ele apenas dizia que era melhor ela beber um pouco menos na próxima vez. Além disso, ela pergunta o motivo de ele nunca ter ido com aquela moto para a universidade, sem contar que todas as alunas estavam olhando para ele há pouco tempo atrás. Porém ele responde que ali era um local para estudar, e não para ele ficar se exibindo. Mas se esse é o caso, ela ainda perguntou o porquê de ele ter ido com ela naquele dia então, e ele respondeu que tinha ido ali apenas para poder se demitir, portanto não importava o que ele estava dirigindo. Preocupada com o motivo, ela perguntou o porquê disso tudo repentinamente, e se não era por causa do que aconteceu no dia passado, mas ele diz que não. Quando ela pergunta o motivo que tinha feito ele deixar aquele emprego, ele disse que agora iria trabalhar como entregador. Como ele era muito rico e ainda iria trabalhar com entregas, ela pergunta se estava autorizada a fazer alguns pedidos dele no futuro. Eu acredito que eu nem preciso comentar nada a respeito disso. Depois disso, ela diz que iria levá-lo até o departamento de RH para que eles cuidassem da papelada. Não demorou muito e ele já recebeu um novo pedido no aplicativo, e até mesmo ele ficou impressionado, já que tinha acabado de se registrar e já tinha recebido pedidos. Como o trabalho não poderia esperar, ele logo foi entregar o pedido que tinha acabado de receber, e encontra com uma professora de música de Songhai. A seguir, o filho mimado dela aparece também, reclamando pelo protagonista ter entregue rápido demais a compra, já que ele sequer conseguiu jogar um pouco. Com isso, o MC menciona que era uma boa ele praticar piano, e que era bom ele entender as boas intenções de sua mãe. Mas se era tão bom assim, o jovem perguntou então o porquê de ele não praticar. Ao perceber a arrogância do garoto de antes, ele acaba dizendo que tinha sim praticado. Porém inicialmente o rapaz não acreditou nele, já que piano normalmente era um instrumento nobre. Sendo assim possivelmente o MC não poderia se dar ao luxo de tocá-lo. A mãe do pivete então aparece, pedindo desculpas pela forma que seu filho estava agindo, já que acabou mimando ele demais. Porém ele diz que estava tudo bem, e que ele realmente podia tocar. Sendo assim perguntou se poderia mostrar suas habilidades no piano. Ela disse que ele poderia ficar à vontade para mostrar, porém o filho dela já estava em um nível acima da 8ª série, bem acima do nível das crianças comuns. O protagonista responde à moça dizendo que era autodidata, mas ele poderia tocar qualquer coisa acima do nível de uma criancinha, sem problemas. Caso você não saiba, autodidata é aquele que se instrui por esforço próprio, sem a ajuda específica de um único mestre ou tutor, ou algo semelhante a isso. O jovem mimado insistiu em dizer para que sua mãe deixasse ele tentar, porém o MC diz que se ele tocar melhor do que ele deveria obedecer sua mãe obedientemente e praticar bem o piano. Confiante de que Lin jamais iria vencê-lo no quesito talento, ele acabou aceitando a proposta dele, e finalmente ele se preparou para poder começar a tocar alguma coisa. Nos pensamentos do protagonista, ele dizia que não tocava aquela coisa desde que recebeu a sabedoria dos sábios, e não demorou para que ele começasse finalmente a dar um belo show ao vivo para a mãe e o filho. Tanto que ela acabou ficando impressionada, já que aquela era a
nona peça mais difícil do mundo, sendo complexa demais até para músicos mais experientes. Após acabar, ela diz que ele realmente estava escondendo ouro, já que nem mesmo uma professora universitária como ela sequer era capaz de tocar algo como o que ele tocou. Além disso, o MC pergunta se agora o jovem iria ouvir a mãe dele e iria praticar, mas o rapaz começou a arranjar desculpas, pensando que Lin era aluno da mãe dela fingindo ser um entregador, apenas para enganar ele. Porém ele realmente não conhecia a mãe do rapaz, sendo assim ele pergunta se ele não seria um mau perdedor. Isso acabou deixando o rapaz revoltado e decidiu se dedicar muito aos estudos dessa vez, não aceitando que tinha perdido para um simples entregador. Em seguida, a mãe do rapaz o agradece, e comenta que acreditava que com o nível dele, ele poderia perfeitamente ser capaz de mudar para um trabalho mais bem remunerado, mais especificamente relacionado ao piano. Porém ele responde dizendo que não pretendia mudar de emprego por enquanto, sendo assim não iria mais incomodá-la e iria ir embora. Mas antes disso, ela perguntava se poderia adicioná-lo na plataforma social vizinha, para depois entrar em contato com ele quando fosse necessário, e ele acaba aceitando. Depois disso ele recebeu uma recompensa por ter conseguido 5 estrelas no seu primeiro pedido, e essa recompensa incluía a Praia Moonbay. Sendo assim, agora ele seria capaz de conectar o pavilhão Kyushu e a área do terminal Obijian. Não passou muito tempo, e ele recebeu uma ligação, e a pessoa dizia que fazia parte da equipe de gerência da praia que ele tinha acabado de conseguir. A pessoa perguntava quando que seria melhor para ele ir até eles e realizar as formalidades, e como ele estava livre naquele momento, decidiu ir lá rapidamente. Chegando lá, ele é recepcionado por uma garota chamada Tina, e foi ela quem tinha entrado em contato com ele anteriormente. Depois de se apresentar adequadamente a ela também, ela entregou a ele alguns contratos e documentos para a área técnica. Ele poderia averiguar se tinha algum erro. O protagonista então pergunta o motivo da Praia Moonbay, uma propriedade pública, estar sendo privatizada e leiloada. A garota responde que na verdade era por causa do custo de manutenção, sendo assim eles acharam melhor deixar os cuidados dela para terceiros. Mas os proprietários da praia pelo visto tinham um passado sombrio, e agora eles não tinham escolha a não ser leiloar a praia. Mas ainda assim, Lin não era o verdadeiro dono dela. Ele apenas seria dono dela por apenas 70 anos, e depois disso o contrato deveria ser renovado. Ele então pergunta se ele deveria negociar com o gerente da Moonbay para o próximo uso, e ela responde que sim, e ainda passa a localização deles também. Após isso ele decide fazer uma ligação para um de seus funcionários, perguntando o que ele sabia sobre a Praia Moonbay, e o jovem menciona que aquele lugar era um pouco problemático, sem contar que eles ainda deviam mais de 200 mil para a empresa de Lin. Ao ouvir isso, ele ordenou que o jovem juntasse todas as dívidas que eles deviam, e eles iriam buscá-los imediatamente para poder resolver isso. Chegando lá, aparentemente as coisas pareciam ser normais, além de ser uma empresa. Logo eles são recepcionados por 2 capangas da empresa, perguntando o que tinha levado eles até ali. Para não dizer que foram suas próprias pernas, o jovem diz que estava procurando pelo gerente deles. Porém, de acordo com os jovens, ele não estava ali, tentando enganar o MC e seu assistente. Mas como o carro do gerente ainda estava ali, ele não acreditou no que os capangas disseram. Além disso, apresenta o MC como novo proprietário do terminal Vangia e da Praia Moonbay também. Portanto, aquela visita não era apenas porque eles deviam dinheiro. Depois de ouvirem isso, os capangas mudaram completamente suas expressões, dizendo levariam eles até o escritório de seu chefe. Mas o protagonista acabou perdendo a paciência e jogou os documentos em cima deles, dizendo em seguida que eles não iriam ao escritório. Portanto, era para eles dizerem ao chefe deles para que ele retirasse os homens dele da praia de Moonbay, sem contar que era para eles pagarem o que deviam para ele o mais rápido possível, dizendo para eles não prejudicarem a paz que eles tinham por um assunto tão trivial. Depois disso, os capangas vão até a sala de seu chefe, dizendo o que tinha acontecido recentemente e passando a mensagem que o MC deixou com eles. Porém, o cara que era o chefe ali, chamado Eldon Lai, acabou ficando irritado com o que os seus capangas tinham acabado de dizer a ele. Ao ouvir que ele também era dono do terminal de navios, ficou impressionado com a atitude dele. Quando um dos homens ali comenta que o outro lado pelo visto não queria muito dar as caras, o dono real da praia diz que iria no dia seguinte acabar com o negócio do protagonista. Seguido disso, Lin tinha ido até o Hotel Península para saber sobre as dívidas, e o gerente geral pergunta quando ele gostaria de verificar as contas, e logo mandaria alguém preparar os papéis. Porém ele pergunta em seguida se o Hotel Península tem algum débito não pago que o gerente não tinha conseguido recuperar. Ele então responde que tinha sim algumas dívidas não pagas, totalizando um valor de cerca de 3 milhões. O MC então pergunta o motivo do gerente não ter mencionado isso para ele anteriormente, mas ele responde que isso era um assunto complicado de se falar, já que as pessoas que deviam a eles eram pessoas que eles não poderiam se dar ao luxo de mexer. Ao checar melhor quem devia para eles, descobriu que o nome de Kim estava na lista também. O gerente, ao ver que Lin iria ligar para o jovem Kim, começou a entrar em desespero, dizendo que a família deles não era alguém para eles arranjarem brigas. Sem contar que o jovem Kim tinha levado algumas garotas para lá na noite anterior, e elas ainda não pagaram. Portanto, possivelmente eles ainda estavam no hotel. Logo que Kim atende, o protagonista menciona a dívida
que ele devia ao Hotel Península no valor de 118 mil. Mas o jovem pergunta o porquê de Lin se importar com isso, já que ele não era dono do Hotel Península. Porém ele responde que era sim dono do hotel, e se ele pagá-lo agora ele deixaria que Lin ficasse ali de graça. Ao ouvir que o protagonista estava ali, não pôde acreditar, e começou a se arrumar para poder encontrar com Lin rapidamente. Um funcionário acaba aparecendo dizendo que tinha um homem chamado Eldon lá na recepção, querendo falar com o jovem Lin. Falando nele, ele apareceu com um possível presente e com seus capangas também. Quando o segurança avistou aquela quantidade de pessoas na sala do protagonista, avisou ao chefe de segurança para reunir todos os seguranças do hotel do lado de fora, no andar térreo, e aguardasse a ligação dele. Depois disso, o cara que devia ao MC jogou um presente em cima da mesa dele, dizendo que aquilo era um pequeno sinal do apreço dele, já que eles fariam grandes coisas no futuro. Mas em momento algum, o protagonista disse que gostaria de fazer negócios com ele. O devedor então menciona que tinha ido ver o protagonista pessoalmente, e não acreditava que ele tinha o recebido com aquela face. Além disso, ele disse que deixaria as coisas claras, e se eles não chegassem a um acordo naquele mesmo dia, o MC não seria capaz de fazer negócios no futuro. Como ele já não tinha uma vida muito boa, disse ao protagonista para eles aproveitarem o tempo deles e ver quem perderia mais com isso tudo. Ao perceber que isso era uma ameaça, Lin fez com que o cara desse uma bela cabeçada na mesa, quebrando até mesmo a xícara que estava ali. Quando os capangas dele foram para cima do protagonista também, somente com um chute ele conseguiu apagar um deles, fazendo com que ele fosse lançado contra a parede logo em seguida. O devedor então diz para que Lin não fosse estúpido, mas o protagonista decidiu passar um recado a ele, dizendo que sabia de todas as coisas desagradáveis que eles sempre faziam. Além disso, ele não só era dono da praia e do terminal, mas também era dono daquele hotel, e todos os seguranças que estavam lá embaixo era pessoal dele. Só quando o cara suspeito verifica na janela a quantidade de segurança que estava à espera deles, foi quando ele percebeu que Lin não era uma pessoa para se enfrentar. Como o cara em sua frente conhecia o submundo melhor do que o protagonista, ele menciona que desde que ele pagasse dinheiro para as pessoas fazerem o que ele quisesse, o devedor já poderia imaginar o que poderia acontecer com ele. Em seguida, o jovem Kim chega também, perguntando o que eles estavam fazendo ali, mostrando que era conhecido deles. O cara que devia ao MC começou a dizer que eles tinham um problema com Lin, sobre alguns assuntos comerciais, e pedia pela ajuda dele. Mas Kim pergunta diretamente ao protagonista o que estava acontecendo, e se aqueles caras eram realmente dignos de falar de negócios com ele. Quando eles perceberam a amizade que os dois tinham, ficaram sem saber como reagir naquele momento. Lin então diz o que os jovens tinham dito, dizendo que eles iriam arruinar os negócios dele. Depois disso, Kim pergunta quem tinha sido o idiota que tinha dito isso. De acordo com a análise de Kim, não poderia ser esse de roupas pretas, já que ele não teria coragem para fazer isso. Sendo assim, só sobrou apenas o cara folgado de antes. De acordo com Kim, nem mesmo ele era digno de falar de negócios com Lin, portanto ele ordenou que eles saíssem dali imediatamente, fazendo até mesmo com que o capanga perguntasse quem era o protagonista, para ter tamanha autoridade. Mais rapidamente Kim ordenou novamente para que eles saíssem do local imediatamente, mas antes disso Mac perguntou se eles iriam pagar a ele o que eles deviam, e eles respondem que iriam voltar com o dinheiro, e definitivamente iriam pagar tudo o que eles deviam. O jovem Kim perguntou ao protagonista se ele gostaria que ele mandasse alguém para ensinar uma lição a eles, mas de acordo com ele, não tinha necessidade disso, já que eles eram apenas um bando de pessoas que não valiam o tempo dele. Como ele tinha acabado de ajudar Lin, o jovem propôs que esquecesse a dívida de 100 mil que ele tinha com ele, mas o protagonista pergunta se ele ao menos tinha vergonha na cara. Mas de acordo com Kim, quem faz negócios não podia ter esse tipo de coisa, convencendo Lin a deixar a dívida dele quitada. Seguido disso, ele recebeu uma ligação da Divina Dama, perguntando se ele estava ocupado, mas ele responde dizendo que tinha se demitido do trabalho, e ela perguntou se na verdade ele tinha sido demitido por ter conquistado uma estudante. Admirado com a forma que ela via ele apenas responde que gostava de experimentar a vida. Sendo assim, depois da experiência, ele simplesmente mudava de emprego, e agora ele trabalhava fazendo entregas. Ela então decide fazer o pedido dela, e ele responde dizendo que não poderia recusar um pedido dele. Nesse momento, o coitado do Kim acabou ficando sozinho, chateado pelo protagonista ter ignorado ele completamente. Confesso que aqui eu fiquei com um pouco de pena dele, já que ele realmente parecia enxergar Lin como amigo, mas parece que só ele pensava assim. Logo ele foi encontrar com a Divina Dama, e ela o elogiou por ele ter sido rápido em sua entrega, mas ele diz que chamar um homem de rápido não era bem um elogio, deixando ela um tanto quanto constrangida, ou talvez, somente sem saber como responder aquilo mesmo. Ao perguntar se ela gostaria que ele levasse aquelas coisas para casa dela, ela responde dizendo que não precisava, até porque naquele local tinha uma cozinha também, e de vez em quando ela precisava, ela pedia ao chefe que abrisse a cozinha para ela. Quando ela disse que iria mostrar para ele as habilidades culinárias dela novamente, ele decidiu tomar as rédeas da situação, dizendo que ela não precisava se preocupar, já que naquele dia ele não queria comer bifes. Como a inteligência dos sábios
vídeos incluía também habilidades na cozinha, então ele decidiu fazer o teste, e vemos que as habilidades dele realmente estavam em um nível profissional com essas imagens. E alguns minutos depois, o banquete estava completamente pronto para que eles degustassem. Mesmo sem provar, a divina dama já estava completamente encantada com o cardápio, além da vontade dela atacar estar grande também. Além disso, ela acabou elogiando por suas habilidades, já que somente pelo cheiro parecia estar tudo muito bom. Ao ouvir isso, ele pediu para que ela comece logo então, e iria buscar um suco para ela enquanto isso. Quando ele foi buscar o suco para ela, ele acabou ouvindo um grito vindo do local que ele deixou a deusa divina, e pergunta o que tinha acontecido. Mas pelo visto ela apenas estava impressionada com o sabor da comida dele, sem contar que era melhor do que qualquer comida de um restaurante 5 estrelas que ela já tinha comido antes, e pergunta também como que ele era tão bom na cozinha. Ele apenas disfarça, dizendo que não sabia, e poderia apenas dizer que era um jovem talentoso. De acordo com a divina dama, ele estava até engordando, e também estava ofegante. Porém, mudando de assunto, ela perguntava que tipo de recompensa ele gostaria, mas eu acho que a atitude dele já mostrou, ao invés de simplesmente dizer. No entanto, somente para se caso tivesse alguma dúvida ainda na cabeça dela, ele disse que já tinha a recompensa dele bem em sua frente. Após isso, ele pergunta o motivo de ela ter ligado para ele naquela manhã, perguntando se tinha acontecido alguma coisa, e ela responde que não era nada sério, apenas queria que ele fosse com ela para ver o terminal Vangia naquela tarde. Não dá pra negar que eu fico triste ao ver que ela tá entregando seu coração pra ele, mas ele não está fazendo o mesmo e continua dando um jeito de pular a cerca. Porém, deixando a tristeza de lado, ele diz que iria com ela naquela tarde, para ver o andamento do projeto. Nesse momento temos uma visão de como está ficando o porto, e ela menciona que o gasto estimado da reforma seria em torno de 300 milhões mais ou menos. E como ela não gostaria que ele gastasse dinheiro demais, a divina dama diz que ele poderia economizar até 1 bilhão e 500 mil. Mas ele pergunta o porquê disso, já que ele devidamente tinha aquela quantia. A deusa responde dizendo que o projeto deles era muito grande, e realmente não queria gastar esse dinheiro todo. Sendo assim, ele poderia economizar para caso acontecesse um contratempo ou uma situação de emergência em um momento crítico. Ele até entendeu a preocupação dela, mas disse que ela não precisava se preocupar com isso, já que ele não faria nada disso se não tivesse o dinheiro adequado para poder investir. Com isso, ela não teve mais desculpas, e disse que faria como ele quisesse então. Após isso, a divina dama diz que tinha analisado os grupos de design, e seria perfeito se a praia Moonbay pudesse ser incluída no plano da renovação. Como as coisas eram bem simples para ele apenas disse que bastava eles comprarem a praia então. Mas a divina dama perguntou se ele apenas pensava que ele poderia comprar a praia somente pelo fato de ele querer, até porque a praia era uma propriedade do governo pelo visto ou algo assim, e não há nada que ele poderia fazer daquela vez, tirando o sarro com a cara dele. Ele acabou cedendo ao jogo dela, e apenas concordou com o que a bela senhorita tinha dito. Ela então comenta que não seria divertido usar um biquíni em uma piscina privada, portanto era melhor tomar sol na praia. Além disso, ela também diz que pensou que alguém daria uma chance a ela, se referindo ao protagonista, mas pelo visto ela tinha o superestimado. Logo quando um dos funcionários de Lin percebeu a presença dele, foi correndo até ele para poder se reportar, dizendo também que Eldon Glai tinha pago o dinheiro que ele devia a eles, e o negócio daquele lado da praia Moonbay era deles oficialmente agora. Isso fez com que a divina dama acabasse ficando sem reação, perguntando do que eles estavam falando, e se a Moonbay agora era dele. Ele responde feliz da vida, dizendo que o que ela tinha dito era verdade, e pergunta se ela não gostaria de tomar sol, como ela tinha dito anteriormente, dizendo que ele era muito irritante e sempre estava armando armadilhas para ela, e felizmente para ele, ela sempre caía nos seus truques. Como sempre, se você está gostando dessa história, não esquece de deixar o seu like. Infelizmente esse manhã tem só mais alguns capítulos em português, talvez o suficiente para mais 2 vídeos somente, porém em inglês ele tem conteúdo suficiente para mais ou menos uns 40 vídeos ou mais, de mesma duração que esses que tenho feito. Sendo assim, se você quer muito continuar vendo essa série, eu recomendo fortemente que você continue apoiando o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.